Queridos e amados irmãos, dando continuidade ao propósito que Deus tem colocado em nosso coração de estudar a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, quero que você abra lá na epístola aos Efésios, na carta aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu. Há 15 dias atrás nós falamos sobre a Trindade Redentora e pregamos do versículo 3 até o versículo 14 do capítulo 1. Hoje nós falaremos especificamente sobre o versículo 4 até o versículo 6, ainda do capítulo 1. Passamos por cima de alguns versículos importantíssimos desta passagem, para falarmos da Trindade, do papel da Trindade na nossa redenção. Hoje vamos falar mais diretamente sobre a eleição de Deus e as suas implicações. Quando você vê ou ouve, você que talvez não conhece esse termo no aspecto teológico, esse termo eleição não tem nada a ver com eleição de políticos, tá bom? Ou de qualquer candidato a cargo público ou até ao conselho tutelar que vai ser no dia 1º de outubro. Não é essa eleição que nós falaremos aqui. É outra eleição, é um termo que usamos na teologia e eu quis colocar esse tema, a eleição em seus aspectos, porque nesses versículos aparecem dois outros termos para falarmos da mesma coisa. Eu quis colocar esse terceiro, que também faz parte da teologia bíblica, tá bom? Então eu farei a leitura em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 a 6, que diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Só esses três versículos que lemos agora. Vamos orar mais uma vez, querido Senhor. Nós somos gratos a Ti pelo que o Senhor já fez por nós. Louvado seja o Teu nome, porque em Cristo Jesus o Senhor nos salvou. Também o Senhor nos chamou. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque um dia o Senhor nos encontrou. Louvado seja o Teu nome, porque um dia o Senhor nos chamou para fazermos parte do Teu corpo, nos unindo a este corpo, como membros deste corpo de Cristo. Louvado seja o Teu nome pela justificação que lá na cruz o Senhor nos concedeu. Louvado seja o Teu nome pela certeza da glorificação, que certamente quando nos encontrarmos com Cristo, assim acontecerá nas nossas vidas. Por isso, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, tem muitas coisas que são caras para nós, ou seja, valorosas, importantes para nós. Se você compra um carro novo, possivelmente você procura o mais rápido possível, inclusive algumas pessoas não tiram da concessionária aquele carro antes que o seguro venha ou você assine o contrato de seguro. Porque é algo que você desprendeu um valor alto financeiramente e você quer garantir de alguma forma aquele seu bem. Por isso que diante de um mundo onde tem tanto pessoas más, pessoas ruins, pessoas que querem o mal dos outros, você pode ficar sem o seu bem. Então você providencia um seguro. Alguém poderia dizer assim: eu não vou fazer um seguro, mas eu vou ter total cautela no cuidado com o meu carro. Eu chegando em casa não vou deixar na porta, na rua, vou colocar na garagem, eu não vou deixar destrancado com os vidros abertos, eu vou andar pelo trânsito sempre com os vidros fechados para não ser assaltado, eu vou ter o máximo de atenção para não bater em ninguém e assim por diante. Outras pessoas, elas vão pensar, bem, eu vou pagar o seguro porque aí eu fico
despreocupado. E de fato, de que lado você gostaria de estar? Daquele que tenta com as suas próprias forças, segurança, estratégia, garantir o seu carro, o seu bem? Ou aquele que, mesmo que aconteça alguma coisa com o seu bem, está garantido o seu bem porque o seguro pagará? Eu creio que as pessoas que têm seguro vivem muito mais despreocupadas com alguém que, por exemplo, bata no fundo do seu carro, como aconteceu na última quinta-feira comigo. Não foi erro meu, mas outro assim o fez. Ou você ficar preocupadíssimo, olhando para todos os lados quando está andando. Eu creio que você preferiria a garantia de um seguro, que não depende de você, nem dos outros. Não é verdade? O que dizer da nossa salvação? Por que então, o maior bem que nós temos, que poderíamos ter, que poderíamos ganhar, nós queremos garanti-lo com a nossa estratégia, com a nossa força, ou com a estratégia de outra pessoa e com a força de outra pessoa? Por que então, com esse bem tão maravilhoso que recebemos de Deus, que é a nossa salvação, nós preferimos achar que depende de nós, garanti-la, e não de um seguro maior, que não importa o prejuízo, ele vai cobrir esse seguro? Nós já falamos sobre a epístola de Efésios e o seu contexto, o Paulo ter escrito, ela sendo uma das cartas da prisão, Paulo estando preso em Roma, Paulo tendo plantado aquela igreja ali em Efésios. Ele tinha passado apenas 2 vezes por aquela cidade, uma a primeira na sua segunda viagem missionária, por curtíssimo tempo de passagem, e um segundo momento na sua terceira viagem missionária, que ele ficou ali 3 anos. Eu vou repetir algumas vezes isso, domingo após domingo, e vocês nunca vão esquecer do contexto de Efésios, tá bom? E a condição de Paulo era uma condição esperançosa, inclusive, de sair dali, poder ver os irmãos, mas uma preocupação também do apóstolo Paulo, de como os irmãos estavam vivendo diante da sua fé, dos inimigos que estavam batendo a porta da igreja, dos falsos mestres, das falsas doutrinas que inclusive tentavam desviá-los da fé no Senhor Jesus Cristo. E ele escreve, e esse tratado extraordinário de Efésios, inclusive João Calvino, ele vai considerar Efésios como a rainha das epístolas, porque é extraordinária essa epístola, quando ele trata da questão da nossa salvação, de forma que é tão clara, tão objetiva, para não ficar dúvida e para aqueles irmãos de fato garantirem a sua salvação na base que deveria ser, no fundamento que deveria ser, nos pilares que deveriam ser garantidos, no seguro que deveria ser garantido. Não de forma errada eles entenderem que a salvação deles dependiam deles mesmos e assim por diante. Ou seja, quando nós olhamos para Efésios e nesse texto específico que nós tratamos, nós vemos uma mensagem que diz respeito, em toda a carta de Efésios, que fala do trabalho do Senhor Jesus Cristo, no passado, no presente e no futuro. Nesse texto especificamente, nós vamos ver esse trabalho no passado remoto do Senhor Jesus Cristo para com a nossa salvação. E eu tenho certeza absoluta, se você continuar acompanhando essa sequência de mensagens ao longo dos domingos, eu tenho certeza absoluta que quando você terminar de ler Efésios, de ouvir a mensagem de Efésios, não terá dúvida alguma da salvação de Deus pela graça, da escolha de Deus, da predestinação. Esses são os termos que aparecem aqui nos textos que nós lemos. No versículo 4 vai falar, assim como Ele nos escolheu, certo? Está aí, eu acho que em todas as versões tem essa palavra, nos escolheu.
ele continua dizendo que foi antes da fundação do mundo. Ele continua dizendo que, no versículo 5, ele nos predestinou. Outro termo para a salvação e para a escolha de Deus. Outro termo que ele inclusive usa também aí no texto, no versículo 5 também, é a adoção, é Deus que nos adotou. E então eu fiz questão de colocar, como eu disse, no tema eleição, que é outro termo que nós usamos para essa escolha de Deus. Então eu tenho certeza absoluta que você não vai esquecer jamais disso, principalmente quando você olha a graça de Deus em Efésios, tão claramente apresentada pelo apóstolo Paulo, mostrando tão claramente que nós somos salvos pela graça de Deus, e é pela graça de Deus, inclusive, que está um propósito para a nossa salvação assim também. Essa passagem é extraordinária quando nós olhamos para a nossa eleição e para as suas implicações. E a primeira verdade que eu quero trazer para os irmãos aqui é quanto à nossa eleição. A minha e a de todos os crentes. Quando Paulo ele vai dizer assim como ele nos escolheu, ele está se colocando de forma pessoal, uma salvação que é pessoal, que é dele, que ele faz parte, como também de toda a igreja e de todos aqueles que são salvos. É interessante que na epístola aos Efésios, Paulo não usa nenhum nome, ou seja, não nomina ninguém. Não coloca, olha, eu estou escrevendo isso para você, Timóteo. Eu estou escrevendo isso para fulano, mas Ciclano e Beltrano está aqui, para a igreja de tal lugar, mas saúda fulano, Ciclano e Beltrano. Ele não coloca nome de ninguém. E eu quero, nesse primeiro ponto, falar dessa nossa salvação, que de fato, como ele diz que assim como nos escolheu e nos escolheu nele, ou seja, essa escolha é da parte de Deus. A escolha quem faz é Deus. Eu acho que não tem dúvida alguma se você abrir a sua Bíblia e ler esse versículo. Não precisa de interpretação, não precisa ser doutor em teologia para ler esse versículo e entender que o versículo está dizendo: Deus me escolheu. De forma inclusive pessoal, particular, assim como Ele escolheu todos os santos, todos os crentes que certamente vão crer nele. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês é que essa nossa eleição, ela é de forma muito simples, inclusive de compreender. Paulo diz simplesmente assim, Deus nos escolheu. Paulo não faz um tratado teológico para chegar na conclusão que Deus nos escolheu. Paulo não cria justificativas por que Deus me escolheu. Paulo ele não faz um estudo de caso, uma avaliação de quem foi que Deus escolheu e quem foi que Deus não escolheu para saber o porquê. Não. Ele simplesmente diz: Ele me escolheu. Ponto final. Algumas pessoas, elas querem criar grandes tratados para descobrir por que Deus fez isso. E não é isso que nós devemos estar preocupados. Nós devemos estar preocupados é que Ele me escolheu. Simples assim. De forma muito sucinta. De forma muito direta, de forma muito clara. Paulo diz: assim como nos escolheu. E ainda diz: Ele nos escolheu nele. Paulo ele vai dizer que essa escolha foi antes da fundação do mundo. Olha aí no texto. Deus, ele desde todas as coisas serem criadas, ele forma um propósito, um plano a nosso respeito. Pensa nisso, antes de você existir, Deus cria um plano para a sua vida. Por isso que nós falamos que nada na nossa vida é por acaso. Que na soberania de Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E este propósito, este plano consistia nessa escolha.
nessa eleição, nessa adoção, nessa predestinação, que é o termo que está aí na Bíblia. Meus amados, inclusive ele vai dizer que na mente e no coração de Deus nós somos escolhidos e Jesus estava perfeitamente unidos a nós. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolhe e Jesus já estava unido a nós, porque Ele diz que Ele nos escolheu nele, em Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, nós já estávamos unidos a Cristo na soberana vontade de Deus. Essas verdades, meus amados irmãos, implicam que a nossa eleição não tem nada a ver com qualquer tipo de mérito de ninguém, da nossa parte. Veja que nós fomos eleitos, veja o termo que é usado aí, que nós fomos eleitos para quê? Para sermos santos, separados, irrepreensíveis perante Ele. E não porque nós somos santos e irrepreensíveis que Ele nos escolheu. Quando nós olhamos, Paulo diz, olha, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, cai por terra qualquer boa obra e qualquer mérito de qualquer pessoa. Porque Ele não nos escolheu porque nós éramos santos, porque nós éramos bons, nem existir nós existíamos ainda. Mas Ele nos escolheu para sermos santos. Veja que isso para mim, de uma forma muito simples, que Paulo traz sobre a nossa eleição, já me explica tudo sobre a salvação. Não tenho dúvida alguma. Eu não sei por que há tanta dificuldade nessa compreensão por parte de outros irmãos. Não sei. Talvez Efésios não tenha na Bíblia deles. Não esteja lá. Porque Efésios é muito claro. Muito claro. É muito objetivo. É muito sucinto. Nós fomos eleitos para sermos, não porque éramos. A nossa eleição tem tudo a ver, sabe com o quê? Com a graça de Deus. O favor imerecido, o presente que é imerecido, tem tudo a ver com isso que Deus derrama sobre a nossa vida. E é interessante que essa mesma verdade o apóstolo Paulo ele vai repetindo, não é só aqui. Ele diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo. Paulo vai continuar dizendo que a nossa predestinação e adoção é através de Cristo, decorre da graça de Deus. Se você perguntar, isso que é curioso para mim, se você perguntar para qualquer crente de qualquer denominação evangélica, você acredita que você foi salvo pela graça de Deus? Ele vai responder com alto e bom som, sim. Eu nunca ouvi nenhum evangélico responder não. Mas esse sim contraria um princípio que eles creem. Que se é pela graça, como é que o homem tem papel na salvação? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês quanto à eleição e as implicações que ela traz para nós, é que ela é muito simples. A Bíblia traz ela com uma forma muito compacta na sua explicação, direta na sua explicação. Ele nos escolheu nele. Ponto. Ponto. Não, Ele nos escolheu nele, por quê? Por isso. Não, Ele nos escolheu nele. Só assim. Mas tem uma segunda coisa, uma segunda implicação. É que, bem, se a eleição, se a predestinação é antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, por que nós cremos nela? Nós nem estávamos lá. Porque ela é revelação divina. Ela está na Bíblia. E ela é clara. O ensino dela é claro na Bíblia. E não é só aqui em Efésios. Essas palavras que nós encontramos aqui em Efésios, nesses 3 versículos, elas deveriam ser suficientes para nós em não sistematizar nossa salvação. Deveria ser suficiente para nós não discutirmos mais quanto a esse ponto.
Algumas pessoas, infelizmente, muito tolas e desinformadas teologicamente e espiritualmente, acham até que esses ensinos acerca da predestinação, acerca da eleição da parte de Deus, foi inventado por Agostinho, foi inventado por João Calvino. É um ledo engano, é pessoa que não conhece a Bíblia. Veja que eu estou citando alguém que era dos primeiros séculos da era cristã e alguém que estava já no século XVI. Não foi nenhum nem outro. Nós cremos na eleição, na salvação pela graça de Deus, na escolha de Deus, porque é uma revelação bíblica. Deus nos traz essa revelação através da sua palavra. Tão clara e objetiva como eu acabei de dizer. Mas, meus queridos, na realidade, este ensinamento aqui, que é tão fundamentado na Bíblia, não está só, inclusive, nas cartas de Paulo. Eu não sei se vocês se lembram, mas, num certo tempo da história, Deus escolhe um povo. E se você voltar lá em Deuteronômio, no capítulo 7, dos versículos 6 a 8, diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. E olha que coisa extraordinária. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos, mais bonitos de qualquer outro povo, porque vocês eram o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa, vos resgatou da casa da escravidão de Faraó e do Egito. Lá atrás, quando Deus escolhe Israel, não é porque Israel tinha um grande exército, não é porque Israel era bonito, era por isso. Veja que, quando Deus escolhe Abraão, Abraão vivia num contexto idólatra. E Deus então cata Abraão e vai: sai daí, Abraão, eu vou começar a partir de você um povo. E Deus então separa o seu povo, o povo de Israel, e que a igreja do Senhor, nos nossos dias, este Israel espiritual, santo. Meus amados, dessa mesma forma, Deus está formando ao longo dos tempos o seu povo, a sua igreja. Nos nossos dias, Deus continua salvando pessoas. Deus continua chamando aqueles que Ele escolheu desde a eternidade. Pedro, quando ele vai falar dessa igreja do Senhor por todo este mundo, ele vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Pedro continua dizendo: vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o povo de Deus. Estes somos nós como povo de Deus, não porque queríamos, não porque fizemos o bem, mas porque Deus nos escolheu. E por que eu sei disso? Porque na Bíblia, em tantos lugares, Deus me revela isso. Porque é revelação divina para nós. Deus nos traz esta revelação. Meus amados, não devemos rejeitar, nem desprezar, nenhum tio da revelação divina. E como é que a gente desconsidera? Há 15 dias atrás, eu brincava com vocês que conversando com uma pessoa sobre isso, e ela não aceitava isso, eu mostrava Romanos para ela, falava: não, mas se tirar esse capítulo de Romanos, fica tudo certo. Mas ela vai ter que tirar Efésios inteiro e jogar fora também. E não é só aqui. Gálatas tem que arrancar e jogar fora. E como é que faz? Joga a Bíblia toda fora? Não dá, não é?
A revelação de Deus precisa ser obedecida, cumprida, completamente, não mudada, nem um tio dela. Tem que ser assim. Ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo o que está nela é a palavra de Deus, ou eu jogo fora ela e separo o que eu quero. E uso o que eu quero só, como verdade para a minha vida, como alguns fazem, usem até palavras do diabo que tem na Bíblia. Não dá para ser assim. Nós cremos na eleição porque ela é revelação divina. Meus amados irmãos, o grande teólogo, sem dúvida alguma, que sistematizou princípios da doutrina reformada, este João Calvino, ele, em Efésios, num período do tempo da sua vida, ele pregou, como a gente está fazendo aqui, eu acho que eu não vou chegar à quantidade de sermão que ele pregou, mas ele pregou quase 50 sermãos em Efésios, 48 sermões. E uma das passagens que ele destaca quanto a essa questão, ele vai dizer que, apesar, ou quanto à escolha de Deus, né? Apesar do fato de que nós não podemos entender, seja por meio de argumento ou pela razão, como foi exatamente, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ainda assim, nós podemos saber esta verdade porque ela nos está revelada na palavra de Deus. Outra grande verdade, um grande mistério que ninguém discute é a Trindade. Mas por que nós cremos? Porque ela está na palavra de Deus. Outro grande mistério que também nós aceitamos, a igreja cristã quase como um todo aceita, é Jesus Cristo sendo Deus e sendo homem. Nós não podemos explicar. Mas por que nós aceitamos? Porque a palavra de Deus me diz. Nós cremos na eleição, na escolha, na adoção, na predestinação, porque é revelação divina. Tem uma terceira coisa, uma terceira implicação que eu quero trazer para você, que ainda está no versículo 4. Assim como nos escolheu, de forma muito simples, assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, coisa extraordinária, inexplicável, mas nós cremos porque é revelação divina. Mas Ele diz ainda no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Meus amados irmãos, na primeira mensagem eu disse exatamente isso, que há argumentos em que muitas pessoas, elas olham para este ensinamento acerca da escolha de Deus e pensam o contrário. Ao invés dela pensar e olhar para esse texto que Deus nos escolheu para sermos santos, porque a eleição nos incentiva a uma vida de santidade. Não é o contrário. A eleição não nos faz negligentes. Bem, eu fui salvo por Jesus. Estou garantido, né? Porque foi Deus que me escolheu. Estou numa igreja que prega fielmente a palavra. Então, já está tudo certo, tudo completinho. Agora eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Esse argumento não é lógico. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a eleição nos incentiva a ter uma vida de santidade, não uma vida negligente, não uma vida de pecado, não uma vida de miséria e de erro. Porque a partir do momento que o Espírito Santo toca em seu coração, lhe transforma, lhe chama, algo diferente vai acontecer e não é para pior, é para melhor. É para que você mude a sua vida, para que você seja santo de fato e de verdade nas suas palavras, no seu proceder, no seu pensamento. Não é o contrário. Então, quando nós falamos da eleição, da escolha de Deus, nós precisamos entender, peraí, se Deus me escolheu, é por um propósito, ser diferente do mundo. Então, se eu tenho certeza que Ele me escolheu, eu preciso viver diferente neste mundo. É assim. Essa é a lógica teológica da graça de Deus. Não é o inverso. Não é alguém que diz que foi salvo e vai viver uma vida miserável de pecado. Muitos e muitos julgam esse ensinamento bíblico acerca da nossa eleição como essa desculpa para viver uma vida de pecado. E está errado, meu filho.
Você não entendeu o que a palavra está dizendo? Você não é escolhido para viver pecando. Você não é escolhido para viver dissolutamente. Você é escolhido para viver uma vida santa. Para ser de santos e irrepreensíveis. Efésios, no capítulo 5 ainda, Paulo vai repetir essa mesma verdade. Capítulo 5, versículo 27. Quando ele diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando ele escreve lá aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua carne, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus não morreu na cruz para nós vivermos uma vida miserável de pecado. Ele morreu na cruz para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolhe, Ele nos separa do mundo. É para viver igual o mundo está vivendo? Ele nos separa e traz para o seu corpo como membros para ser diferente do mundo, não para ser igual. Então essa desculpa não cola. A eleição, ao contrário de levar o crente a uma vida desgraçada, a eleição, por causa da graça, ela nos leva a uma vida cheia de graça de Deus. A gente precisa estar claro isso. A vida de verdadeira santidade é a única prova que nós podemos, inclusive, ter para fornecer ao mundo que nós fomos escolhidos por Deus. Se você vive uma vida de erro e de pecado, como é que você vai testemunhar ao mundo que você é crente? Não tem sentido. A eleição é esse fator que nos faz testemunhar ao mundo que, de fato, nós somos escolhidos por Deus, porque nós vamos procurar ter uma vida de santidade. Há uma última coisa. Hoje são 4. A eleição, ela também deve nos conduzir à verdadeira humildade. No versículo 5 e 6 diz o seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade de Deus, para louvor da glória de Deus e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o ensinamento acerca da escolha, da eleição, da predestinação, deve nos conduzir à verdadeira humildade, não o contrário. Alguém que foi escolhido por Deus e acredita que é melhor que os outros, ele não foi escolhido por Deus. Pessoas que não têm fé, por exemplo, ateus que não creem em Deus, e até pessoas de outras confissões, de outras religiões inclusive, costumam dizer que é muita arrogância nossa dizer que Deus nos escolheu e não escolheu outros. Quem vocês pensam que são? Dizer, o que Deus viu em você? O que você tem diferente? Essa, muitas vezes, é a justificativa de outras pessoas. Como é que você pode se achar escolhido e eleito por Deus? Nossa, você deve ser a última bolachinha do pacote, não é? Para se achar tão importante assim. Meus amados, a grande questão é exatamente isso. Isso realmente seria verdadeiro se nós atribuíssemos, veja como é o contrário, nossa eleição por algum mérito da nossa parte. Veja que é o inverso. Ao invés de nós entendermos, ou as pessoas acharem, que nós somos arrogantes por crer que foi Deus, por meio de Deus, pela graça de Deus, para a glória de Deus que Ele fez, aí nos chamam de arrogante. Agora dizer que foi eu que fiz,
eu que decidi, eu que dei o passo, eu que fiz algo de bom, não é arrogância. Dá para entender? Eu não entendo. Isso para mim é lógico, nem teológico. Porque se eu estou dizendo, não depende de mim, não tem nada bom em mim, não fiz nada para merecer, não fui eu, onde está a arrogância? Não sei onde está. Por isso que a eleição nos motiva, nos incentiva a ser mais humildes. Porque você não merecia assim como eu não merecia. Você não tinha nada de bom assim como eu também não tinha. E nenhum ser humano tem. Então, quando nós falarmos da nossa eleição, da predestinação, da escolha, que é tudo a mesma coisa, são termos diferentes, eu estou dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? E aí a gente volta para Cristo e diz, é a cruz de Cristo quem faz, é o Senhor Jesus quem faz, não sou eu. A arrogância vai por água abaixo. Você se coloca diante de Deus e diz, é tudo Senhor, não sou nada eu. Eu não tenho mérito nenhum e nem merecimento algum. Alguém que se diz escolhido por Deus e se torna arrogante, de fato ele não é. Alguém que se diz crente e é alguém arrogante, ele nunca conheceu a Cristo. Porque o próprio Deus se humilhou na cruz. Para que nós fôssemos arrogantes? Eu acho que não tem sentido. O princípio é outro. A exaltação vem depois da humilhação. Foi assim que aconteceu com Cristo. E é assim que vai acontecer conosco também. Meus amados, o ensino bíblico acerca da nossa eleição. Não existe espaço para nada que nós possamos fazer. Se você achava que você foi salvo por algo que você fez, você já está no inferno. Não por obras. Dizem Efésios no capítulo 2 que nós vamos ainda pregar lá. Para que ninguém se glorie. Ninguém se exalte. Pelo contrário. É graça de Deus. Não há espaço para nada que nós possamos fazer. Nós somos eleitos porque Deus, como o próprio Paulo no texto também nos diz, porque Ele nos ama. Foi por isso que Ele nos elegeu. E nos amou antes da fundação do mundo. Antes que nós existíssemos. Que Deus maravilhoso é esse. Nós somos feitos filhos de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, ter feito. Não é? Se foi antes da fundação do mundo, inexiste. Antes do nascimento, inexiste obra. Meus amados irmãos, quando Paulo, e esse texto do capítulo, do versículo 3 até o versículo 14, que na última mensagem nós falamos, Paulo vai falar que a graça é de Deus, o amor é de Deus, a vontade é de Deus, o propósito é de Deus de nos escolher. Onde está a minha parte nisso? Não há propósito meu, não há graça minha, não há vontade minha, não há amor meu. O que é que Jesus diz? Por que é que nós amamos Ele? Porque Ele nos amou primeiro. Miserável homem que somos. Homem como raça humana, tá? Calvino, num dos outros trechos, ele diz assim que a eleição ou escolha divina é gratuita. E detona e aniquila por completo qualquer valor que as boas obras ou a vontade humana possam possuir. Destrói, joga por terra qualquer valor que a boa obra, que muitos pregam aí por boa obra, a salvação. Ou muito menos qualquer virtude humana para ter alcançado a salvação. Meus queridos e amados, essa doutrina, para nós que a compreendemos, é maravilhosa demais.
Maravilhosa demais, sabe por quê? Eu não vivo preocupado olhando para a esquerda nem para a direita se eu vou perder a salvação. Se eu vou fazer algo de certo ou de errado que vai me levar para o céu ou para o inferno. Eu não fico preocupado se vem algum ladrão roubar esse precioso presente. Eu não fico preocupado se alguém vai me atingir, ou bater, ou dar uma perda total aí na minha salvação. Eu simplesmente estou seguro na eleição graciosa do Senhor em Cristo Jesus. Por isso, que quando você crê em Jesus, você pode ter um monte de outras preocupações, não quanto à sua salvação. A preocupação que você tem que ter é como viver diante da salvação que você já tem. Essa sim, porque você foi escolhido para ser santo, reto. Essa sim. Ela é revelação de Deus. Ela é concedida a todos aqueles que Deus amou, não aqueles que amaram a Deus primeiro. Não devemos aceitar absolutamente nada que caracteriza salvação invenção humana, salvação propósito humano, salvação vontade humana. Nada, não aceite nada que te diga isso. Não é de Deus, não procede de Deus. É engano, é erro, é negligência, quem sabe ignorância na palavra, se não é por má intenção. Quando a Bíblia fala acerca da nossa escolha, da nossa eleição, da parte de Deus, ela deixa bem claro que essa escolha foi por Deus, o Pai que nos amou. Foi feita antes da fundação do mundo. É uma escolha livre dele, não é minha. É uma escolha feita através de Jesus Cristo, não através de qualquer outro. Não existe outro nome que importa que sejamos salvos. É o Senhor Jesus. Ela é tão clara, tão objetiva. É uma escolha que resulta em Deus derramar a sua graça sobre a nossa vida. É Deus quem derrama a sua graça sobre nós. Não existe nada que nós possamos fazer para merecer essa escolha da parte de Deus. Ele nos escolhe exclusivamente porque Ele nos ama. A Bíblia deixa claro que nós fomos escolhidos com um propósito. Por isso, meus amados, nós não podemos nunca, em primeiro lugar, nos orgulhar da nossa eleição. Você precisa estar grato pela sua eleição, pela sua escolha. Nunca se orgulhe dela. Mas agradeça muito. Nunca saia pelo mundo, eu sou salvo, você vai para o inferno. Não dá, né? Pelo contrário, eu sou salvo. Você também pode, se crer no Senhor Jesus Cristo. A gente precisa pregar. Um dos grandes desencontros desta afirmação da eleição é, então, eu também não vou pregar. Pois é, pelo contrário, a eleição é um motivador para nós pregarmos. Sabe por quê? Porque Deus diz, eu tenho os meus neste mundo. Eu já escolhi, eles estão pelo mundo. E Deus não nos diz quem são. Por isso que Ele fala o quê? Vai por todo mundo, porque alguns vão ouvir. E alguns vão ser salvos, porque eles estão lá. Então não é impedimento. É motivação. Vejam como são incompreensões erradas. É graça. A graça que nos santifica e a graça que nos habilita a pregar da graça de Deus. Por isso, você que está aqui, nesse momento, pensando que tem pela frente que enfrentar tantas dificuldades ou muitos problemas, e eu tenho certeza que vocês os têm na sua vida diária, você precisa lembrar de uma coisa, que o mesmo Deus que te elegeu desde a fundação do mundo, te separou, te escolheu, que te chamou e que você está aqui nesta noite, é o mesmo Deus que tem te sustentado todos os dias. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho,
antes por todos nós o entregou ali na cruz para morrer em nosso lugar, porventura não nos dará graciosamente com Ele, com Jesus, todas as outras coisas que vocês precisam? Não se preocupem com a salvação. Se você é do Senhor, não se preocupe, adore a Deus apenas e agradeça a Ele por isso. Cumpra com o seu papel como um cristão, como um crente, como um servo que foi escolhido desde a eternidade. Não abra mão de cumprir aquilo que é seu, não é do outro. Não se preocupe, tem outras coisas para você se preocupar, em viver uma vida reta diante de Deus, porque você foi escolhido para ser santo. Tem outras coisas para você se preocupar, em testemunhar deste amor tão maravilhoso e gracioso de Deus, que foi derramado sobre as nossas vidas. Tem tantas outras coisas que nós devemos nos preocupar, com perdidos que estão por este mundo, que ainda não ouviram de falar do Senhor Jesus Cristo. Então nunca se esqueça disso. A eleição é um dos termos que nós usamos para a escolha graciosa de Deus, para a adoção como filhos, para a predestinação, que parece um palavrão para algumas pessoas. Porque, de fato, Paulo ele escreve para aqueles irmãos, eles abrem essa epístola e diz, é simples assim, ele nos escolheu? É. Mas por que a gente tem que crer? Porque a Bíblia nos diz, e a Bíblia é a revelação de Deus. Mas para que Deus fez isso? Para que vocês sejam santos. E jamais tragam a glória para si. E vivam sendo exaltados. Pelo contrário, que isso faça com que vocês se humilhem, porque nada parte de vocês. É graça de Deus. Amém, queridos?